Olá pessoal, eu sou a Ângela Torquato do canal Reflexão e Conscientização. Esse é o meu vídeo número 1, né? Onde é uma introdução de muitos outros vídeos que serão postados, né? Então é uma introdução para vocês terem noção do tipo de conteúdo que eu vou estar trabalhando com vocês aqui. Esse canal já está aberto há algum tempo, há uns 4, 5 anos, porém estava parado, né? E hoje eu estou reativando ele, trazendo novas reflexões. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos refletir sobre duas perguntas. É bastante interessante, gente. Primeira dela, qual é a nossa verdadeira regra de fé? Qual é o nosso verdadeiro foco religioso? Bem-vindos ao meu canal, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine no lar de cada família que esteja me assistindo agora. Nesse canal nós vamos estar estudando e explanando algumas passagens bíblicas, né, que estão sendo ofuscadas e não estão sendo esclarecidas a nós. Mas parece que nós precisamos derrubar, né, as fronteiras, as barreiras, né, que surgirão para que nos impedir de novos conhecimentos. Se nós formos pensar bem, nós percebemos que nós somos muito falhos, né? Nós vivemos pedindo a Deus, orando, implorando, questionando muitas das coisas que acontecem conosco, não é isso? Mas aí eu te pergunto, quantas vezes nós paramos para ouvir o que Ele tem a nos dizer, através de suas escrituras sagradas, que Ele deixou para cada um de nós, para que possamos consultar, né? Nós fazemos perguntas, mas nós não paramos para ouvir a resposta, né? Então, a palavra de Deus, a Bíblia, eu costumo dizer que ela é o nosso manual do cristão. Mas se nós somos muito preguiçosos, gente. Nós somos muito preguiçosos. Nós preferimos nos alimentar por aquilo que os outros nos ensinam. Não é verdade? E ao estudar mais a fundo a palavra de Deus, eu descobri que muitas coisas estão sendo ofuscadas, muitas coisas estão sendo distorcidas. E nesse conteúdo de hoje, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela vai nos orientar, vai abrir os nossos olhos para muitas das coisas que já estão acontecendo, né? E que já está sendo orientado dentro da palavra de Deus. Mas se a gente não consultarmos, nós vamos continuar sem esse conhecimento. Então eu te convido a estar se inscrevendo nesse canal, porque eu te garanto que você vai aprender muito. Então se inscreva, curta, deixa o seu like aí, ativa o sininho para receber novas notificações, né? E se puder também, gente, vamos compartilhar, né? Pois Deus quer que nós levamos a sua mensagem ao conhecimento de todos. Agora voltando à pergunta lá inicial, né? Qual é a verdadeira regra de fé? Então, quando eu me fiz essa pergunta e fui refletir a fundo, eu percebi que, assim como muitas outras pessoas, eu estava fechada num relacionamento doutrinário religioso, preconceituoso também, sem dar abertura a novos conhecimentos. É como se eu já soubesse tudo e aquilo era o suficiente. É como se o meu copo de água estivesse cheio. Mas eu te convido, vamos esvaziar o nosso copo cheio, porque eu te garanto que tem tanta coisa para aprendermos que nunca mais nós vamos dar o nosso copo cheio, porque nós somos eternos aprendizes, né, gente? E a palavra de Deus, ela é um leque que se abre para a eternidade. Então vamos deixar de ser analfabetos da palavra de Deus, né? E de seus ensinamentos verdadeiros. Então, ao refletir qual era a minha regra de fé, a verdadeira regra de fé, eu percebi que ela estava mais baseada na doutrina criada pelo homem do que a fonte verdadeira, que é a palavra de Deus. Eu descobri que o meu foco religioso, ele estava mais focado em defender a minha denominação, a minha placa, o meu título da igreja. Eu te garanto, gente, que isso é o que menos importa. O que importa é o que
É o que nossa igreja prega. Se a nossa igreja está pregando de acordo com as verdades de Jesus Cristo e nos ensinando a caminhar em seus caminhos, nos ensinando a guardar os verdadeiros mandamentos da lei de Deus. Hoje, sem dúvida, a minha regra de fé é a palavra de Deus. O meu foco religioso é procurar andar em seus caminhos. Muitos falam assim, é muito difícil seguir a Deus, nosso caminho o caminho é estreito, né? Mas por quê? Porque nós somos espaçosos, né? Então eles falam assim, é muito difícil obedecer os mandamentos da lei de Deus, coisa e tal. Mas se pensarmos bem, não é, né? Por que eu falo isso? É porque é só nós fazermos o que Deus pede para fazer e não fazemos o que Ele pede pra gente não fazer. Agora, uma coisa eu falo, sabe o que é difícil? É que nós não queremos abrir mão, né? Desses caminhos largos que o mundo nos oferece. Mas nós não queremos sacrificar os nossos desejos carnais. E o mundo, ele nos oferece uma falsa paz e a gente nem percebe. Como diz Salomão, no fundo tudo é vaidade. Gente, vamos focar na palavra de Deus. Essa sim é a nossa regra, somente a nossa regra de fé. É a palavra de Deus, tem que ser a nossa regra de fé. E seus ensinamentos. Vamos ler Salmo 119, verso 105? Vamos ver o que diz. Deixei aqui já separado para não perder muito tempo, né? Só vou para aqui um pouquinho. Salmo 119, verso 105 diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que ilumina o meu caminho. Precisa coisa mais clara que isso, gente? A tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então é ela que nós temos que seguir. Agora eu te convido, vamos estudar juntos. Vamos procurar saber se nós estamos nos caminhos certos. Vamos procurar saber se nós estamos praticando, o que nós estamos praticando estão de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos saber se as nossas denominações religiosas, que nós defendemos tanto, afinal, né? Nós precisamos saber se elas estão nos ensinando certo, de acordo com a palavra de Deus. Quando eu li Romanos, gente, eu assustei. Eu percebi o quanto eu estava negligenciando a leitura da palavra de Deus. Porque eu não tinha visto ninguém ler essa passagem, nem na minha denominação, nem em nenhuma denominação. Então, e essa foi uma orientação que Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever. E por quê? Porque Deus sabia o que o ser humano ia fazer com as suas verdades. Por isso, aqui em Romanos 1:25, ele nos deixa esse alerta, esse é um alerta para que nós não caímos nessas armadilhas. Ele está nos mostrando algo que nós não sabemos. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, eu não quero aqui que vocês depositem as suas confianças em mim, entendeu? Vamos parar de acreditar somente naquilo que as pessoas nos ensinam. É a nossa salvação que está em jogo. Nós temos que ser como os crentes de Bereia, porque tudo que eles pregavam, eles corriam e iam conferir se estava de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito sério. Então, pausa o vídeo, pega lá a sua Bíblia, confira comigo. Confira. A palavra de Deus, ela é totalmente confiável, né? Não tem erro. A nossa regra de fé tem que ser ela. E o que não estiver escrito na palavra de Deus, gente, não vem de Deus. Nós precisamos nos convencer disso. Fiquem atentos. O inimigo vai querer te manter nessas doutrinas erradas, nessas práticas erradas, que não vem de Deus. Eu falo isso porque aconteceu, gente, comigo. Aconteceu comigo. Mas graças ao estudo, a buscar novos conhecimentos e as alertas, né, que Deus deixou para todos nós, eu consegui me desgarrar das práticas que não são lei de Deus, ensinamentos que não são de acordo com a palavra de Deus. E eu tive certa dificuldade,
eu tive certa dificuldade. Mesmo lendo a palavra de Deus, que é a verdadeira, eu ainda queria arrumar argumentos para manter nas doutrinas, nas práticas erradas. Então vamos lá, ler Romanos 1:25. Vamos lá. É pesado, gente. É uma palavra bem forte. Vamos lá para você ver. Vamos lá. Ó, fala assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Gente, olha isso é muito sério. Isso é muito sério. O que está acontecendo? Ó, o ser humano mudou as verdades de Deus em mentiras e o povo, em vez de servir o Criador, não, tá servindo quem? A criatura, que é o homem, né? E agora eu te pergunto, alguém já tinha visto essa passagem bíblica? Eu sei que várias pessoas devem ter visto, mas muitas, assim como eu, é a primeira vez que tá ouvindo. Agora eu pergunto, por quê? Por quê? Não temos essa observação. Por quê? Porque se nós soubermos que existem verdades que foram transferidas para mentiras e o povo estão praticando, nós precisamos saber quais são elas. E nós só vamos saber quais são essas verdades que foram passadas para mentira, mudada para mentira, se nós estudarmos. E aqui está bem claro, Romanos 1:25 diz isso. Então, existem erros por aí que nós precisamos saber se nós estamos nele. E aí, o que é que eles fazem? Pregam seus achismos, colocam como se fosse uma doutrina para nós praticarmos. E em Oséias, aqui, 4 versos 6, ele nos diz assim, ó: o meu povo perece por falta de conhecimento. Confira aí, Oséias 4, verso 6, tá? O meu povo perece por falta de conhecimento. A ideia central aqui, que Deus se refere, é a falta de conhecimento de suas leis e de seus verdadeiros ensinamentos. Isso que está fazendo o quê? Levando a uma morte espiritual, a uma ruína espiritual e física também, né? E nesse contexto significa o quê? A separação de Deus e as consequências de uma vida sem direção e sem propósito. Porque se você, em vez de seguir, obedecer a lei de Deus, você está obedecendo a lei do homem, você está caminhando na contramão, né? Porque significa isso, a separação de Deus e as consequências de uma vida sem direção e sem propósito. Você acha que você está fazendo algo, depositando sua fé em algo, e na verdade não está valendo de nada. Está uma vida sem direção e sem propósito, porque a nossa direção é Jesus. Então é como diz lá, estão honrando e servindo mais a criatura do que o Criador. Ou seja, obedecendo mais a lei do pastor, da denominação, do que o próprio Deus. E eu quero finalizar esse vídeo com João 5:39. Deixa eu ver aqui onde está a minha marca aqui. Aqui. Que diz assim, ó: examinai as escrituras, porque vós cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, está sempre orientando, examinar a escritura. Então, nós precisamos isso, examinar. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele faça germinar em cada coração a semente verdadeira da palavra de Deus que foi plantada hoje. E através de novos vídeos, vamos ouvir o que Deus tem a nos esclarecer, a nos orientar. Nós precisamos ouvi-lo para ter todas as respostas que precisamos. A cada pergunta, a cada dúvida, ele nos esclarece através desse livro maravilhoso aqui,
que é a palavra de Deus, tá bom, gente? Ó, nós precisamos saber qual é a lei de Deus e qual é a lei do homem que está sendo implantada e nós estamos colocando em prática. Então, sinta o meu abraço acolhedor. Você é muito bem-vinda a esse canal. E você que assistiu até o final, deixa aí o seu nome, a sua cidade, o seu estado, que eu vou estar sorteando para o próximo vídeo. 10 pessoas me está mandando um beijo, um abraço especial. E vou estar durante a semana, vou colocar esses nomes sorteados, vou estar orando por eles. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.